Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre leis das reações químicas. Esse assunto é voltado para o 9º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema matéria e energia. Qual o objetivo principal dessa aula? Fazer com que o aluno possa reconhecer os princípios que indicam a relação entre as massas de reagentes e produtos nas reações químicas. Bom, essas leis das reações químicas são também chamadas de leis ponderais. Essas leis ponderais, elas regem, elas falam sobre as relações entre as massas das substâncias ou de átomos envolvidos em uma reação química. Então, ela vai falar sobre reagentes e produtos. Nós temos reagentes, substâncias, átomos que reagem entre si e vão formar substâncias diferentes. Essas substâncias formadas são os produtos. Então, vai falar da relação de massa, ou seja, uma relação que normalmente os alunos pensam mais em peso, que não é exatamente o mesmo conceito de massa, mas aqui nós vamos utilizar o conceito de massa e você pode pensar como peso para entender. Então, você vai pesar um reagente e vai comparar com o peso dos produtos, o que foi formado. A primeira lei ponderal, ou lei de reações químicas, é a lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas. Ela diz que durante uma reação química, a massa do sistema inicial é sempre igual à massa do sistema final. Como assim? Eu acabei de dizer que nas reações químicas a gente tem reagentes e produtos. Esses reagentes interagem formando um produto que é diferente do que reagiu. Agora, essa lei diz que a massa desses reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Não vai haver nenhuma perda de massa ou ganho de massa quando a gente compara reagentes e produtos numa reação química. Essa conservação das massas, então, ela foi provada por Antoine Lavoisier, que é um químico francês. E ele criou uma frase muito, mas muito famosa, que diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pense, por exemplo, na queima de um papel, na queima de uma madeira. Ah, então quando eu queimo o papel desaparece? Ah, quando eu queimo a madeira, ela se transforma em carvão. A madeira não desaparece, o papel também não desaparece. Após aquela queima, o papel ele vai se transformar em outra coisa que não mais o papel. Um bom exemplo disso é a queima de combustíveis. Quando você queima gasolina, você utiliza a energia dessa queima para movimentar os automóveis. Aí você queimou a gasolina e a gasolina deixou de existir? Não. Na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma, uma coisa transforma em outra. Depois que você queima a gasolina, você tem no final gás carbônico, você tem formação de água. Não é que sumiu, desapareceu, virou outras coisas. Se transformou em gás carbônico, em água, entre outros produtos das reações da queima da gasolina. Vamos olhar aqui para essa figura para compreender um pouco melhor a lei de Lavoisier. Aqui fala assim: numa reação química não haverá ganho nem perda de massa. Eu representei aqui com a letra M, massa. Repare que nós temos aqui dois reagentes aqui, que é A e B. A mais B significa que A está reagindo com B. Estou dizendo que essa reação está gerando C. Então, A mais B vai ser igual a C. Um reagente tal, mais um reagente outro qualquer, está gerando um produto novo que aqui eu considerei C. Numa reação dessa, eu digo que a massa de A, é o que está escrito embaixo aqui com a letra M e o A maiúsculo, a massa de A mais a massa de B tem que ser igual à massa de C. Ok? Se eu juntar a massa de um reagente com a do outro reagente, essas duas massas juntas vão dar a mesma massa
do produto final, quando a gente compará-las. Essa figura também é importantíssima. Vamos olhar para ela aqui para entender outra questão que nos ajuda a comprovar a lei de Lavoisier. Para a gente provar a lei de Lavoisier, para a gente poder pesar esses reagentes e produtos e comparar esse peso deles, né, essa massa deles, nós precisamos que o sistema seja fechado. Veja a figura à esquerda, onde está escrito sistema aberto. Um sistema aberto, vamos imaginar que isso aqui é uma vasilha, tá? Ou de vidro ou de alumínio, tanto faz. E essa vasilha ela não está com tampa. Então, se você fizer uma reação química nessa vasilha sem tampa, se um dos produtos for um gás, esse gás vai se misturar ao gás do ambiente e aí não adianta você pesar na balança depois porque ela perdeu para o ambiente uma parte do que estava ali dentro. Por isso, precisa de ser um sistema fechado para mostrar como a lei de Lavoisier funciona. Vamos ver a figura da direita. A figura da direita já tem um sistema fechado. Imagina que isso é uma panela com tampa, muito bem tampada, e você pode fazer qualquer reação química dentro dessa panela que, mesmo que forme um gás no final, esse gás não vai sair da panela. Se você fizer o sistema fechado, então, você pode pesar essa panela antes de fazer a reação química, junto com tudo que está dentro dela, e depois da reação química que você vai encontrar exatamente a mesma massa. Por isso a necessidade de fazer uma experimentação, de testar a lei de Lavoisier, a necessidade de ser num sistema fechado. Vamos ver isso então, utilizando compostos químicos aqui de verdade, né? Esse exemplo 1 mostra o seguinte, o ferro reagindo com o enxofre, gerando um produto que é o sulfeto de ferro. Reparem que abaixo do ferro está ali 12 gramas, então você tem 12 gramas de ferro. O G aqui significa gramas, ok? Enxofre, você tem 64 gramas de enxofre. E o produto final gerado foi 76 gramas de sulfeto de ferro. Ora, se você pegar e fizer uma soma no seu caderno simples aí, ó, 12 mais 64, você vai ter o resultado matemático de 76 gramas. É isso que a lei de Lavoisier diz então. Eu posso somar a massa dos reagentes, somar a massa dos produtos, caso tenha mais de um produto, e a gente comparar essas massas serão iguais. Vamos a um exemplo 2 aqui da lei de Lavoisier. Vamos olhar. CaO, que é o óxido de cálcio, mais H2O, que é a famosa água, né? Ao reagirem, formam o hidróxido de cálcio. Agora vamos olhar a massa deles. 56 gramas do óxido de cálcio, mais 18 gramas de água, vão formar 74 gramas de hidróxido de cálcio. Mais uma vez, trata-se de uma adição simples. Você vai pegar 56 mais 18, que são as massas dos reagentes, e vão comparar com a massa do produto, que é 74. E ao somar 56 mais 18, você vai encontrar 74, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Como diz Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria. Não foi perdido massa de nenhum dos reagentes ou durante o processo químico. E não foi ganho nenhuma massa. Bom, então a primeira lei foi a lei de Lavoisier, que rege essas ideias que eu acabei de falar para vocês. E vamos para a segunda lei aqui, que é a lei de Proust. A lei de Proust também é conhecida como lei das proporções, lei das proporções constantes. Ela foi elaborada em 1797 pelo químico Joseph Louis Proust. Bom, o que Proust verificou? Ele fez comparações entre as massas de reagentes e produtos com várias proporções diferentes. Ele diz o seguinte, que as massas dos reagentes e as massas dos produtos
que participam de uma reação química obedecem sempre uma proporção. Aí é bom ter uma ideia de proporção, né? O que seria uma proporção? Se eu disser que tem um ser vivo, uma planta, por exemplo, que é a metade do meu tamanho, então, proporcionalmente, uma planta aqui do meu lado, ela tem a metade do meu tamanho. Isso é uma proporção. E eu sou o dobro do tamanho dessa planta. A gente está falando de proporção. Se eu disser que um elefante, em termos de altura, ele é 3 vezes maior do que eu, então eu vou imaginar que ele, proporcionalmente, ele tem 3 vezes o meu tamanho. Bom, essa proporção que Proust evidenciou é característica de cada reação e não depende da quantidade de substâncias que são colocadas para reagir. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu colocar 10 gramas de um reagente misturando com 10 gramas de outro, eu vou ter no final 20 gramas de produto. Ah, mas se em vez de eu colocar 10 gramas, eu quiser colocar 20 gramas. Não, então se eu colocar 20 gramas de um reagente com 20 gramas do outro reagente, eu vou ter no final 40 gramas de produto. Independente da massa desses reagentes ou dessas substâncias, nós sempre vamos manter a proporção. Vamos ver isso aqui na figura. Lembrando que eu representei aqui massa com a letra M minúscula. Se a massa de A mais a massa de B é igual à massa de C, então, se eu tiver 2 vezes a massa de A, ou seja, o dobro da massa de A, eu também vou ter que ter o dobro da massa de B para conseguir o dobro da massa de C. Lembrando que A, B e C aqui eu estou representando qualquer substância, ok? Então essa é a ideia de Proust, manter as proporções. Eu acho que agora a gente, verificando isso em números em uma reação química, deve ajudar a compreender de forma mais clara esse assunto. Vamos olhar aqui uma reação química. Bom, nesse exemplo, temos aqui hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água. Vamos ver algumas ideias de proporção com esses números que estão abaixo aqui. Se eu tiver 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, somando 2 mais 16, temos no final o produto 18 gramas de água. Agora, se eu colocar o dobro de hidrogênio, olha só, 4 gramas, eu também vou precisar do dobro de oxigênio, 32 gramas. E vou ter como resultado o dobro do produto anterior. Na situação anterior, nós tivemos no final 18 gramas de água. Agora nós temos o dobro, 36 gramas. E se eu tiver ainda agora o dobro de 4 gramas, que é 8 gramas de hidrogênio, o dobro de oxigênio, que era 32 gramas, agora 64, eu também vou ter no final o dobro do produto. Eu também vou ter no final o dobro de água. Isso é proporção. A proporção sempre é mantida nas reações químicas. Essa é a ideia principal de Proust sobre esse assunto. E uma coisa importante é que as ideias de Proust concordam completamente com a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas. Vamos ver aqui outro exemplo. Carbono, ao reagir com oxigênio, vai gerar monóxido de carbono. Aqui eu coloquei números que, ao invés de refletir o dobro, eu coloquei números aqui que vão ter o triplo, ok? Para a gente entender de outra forma. Se eu tiver 3 gramas de carbono, então, reagindo com 4 gramas de oxigênio, 3 mais 4, 7 gramas de monóxido de carbono será o resultado dessa reação. Agora, se eu tiver 3 vezes mais carbono, ou seja, ao invés de 3 gramas, 3 vezes 3, 9 gramas de carbono. Se eu tiver 9 gramas de carbono, que é 3 vezes mais do que tinha antes, eu também vou ter que ter 3 vezes mais oxigênio do que tinha antes. Eu tinha 4 gramas de oxigênio, eu vou precisar agora de 12 gramas, 3 vezes mais do que eu tinha. E isso vai gerar também um resultado 3 vezes maior do que o resultado anterior. No resultado anterior eu tinha 7 gramas,
7 vezes 3, 21. Agora eu tenho 21 gramas de monóxido de carbono. Essa é a ideia principal da lei de Proust, fundamental, e que todas as reações químicas obedecem a essa lei, assim como obedecem à lei da conservação das massas de Lavoisier. Bom, então a gente viu aqui que as massas dos reagentes têm que ser igual às massas dos produtos. Enfim, se eu pesar aqui uns reagentes antes da reação química acontecer, e depois da reação química acontecer, eu pesar os produtos, eu tenho que ter a mesma massa, desde que seja num sistema fechado. Vamos transferir isso aqui para a ideia em quantidade de átomos. Vamos comparar aqui nessa figura a quantidade de átomos dessa reação química. Eu tenho aqui o carbono, representado pela letra C, reagindo com o oxigênio. Esse O2 significa que não é um átomo de oxigênio sozinho. Esse O2 significa que tem dois oxigênios. Esse O2 significa que tem dois oxigênios ligados um ao outro, ok? Então nós temos dois átomos de oxigênio ligados, formando uma molécula de oxigênio, que é exatamente esse oxigênio que a gente respira, O2. Vamos voltar para a figura. Então, um átomo de carbono reagindo com uma molécula que possui dois átomos de oxigênio, vai ter que gerar um produto que também tem as mesmas quantidades de átomos. Esse ponto aqui é importante entender, porque nós vamos precisar dessa ideia na próxima aula. Veja então, olha só o carbono, temos um carbono só, lá no reagente. Quando a gente olha lá no produto, continua tendo um carbono só. Agora, nós temos dois átomos de oxigênio ligados um ao outro. Quando a gente olha lá no produto, a gente continua tendo dois átomos de oxigênio. Então, essa é a forma como a lei de Lavoisier reflete nas reações químicas, não só em termos de massa, mas em termos de quantidade de átomos e de que esses átomos não se perdem. Como o próprio Lavoisier diz, nada se cria e nada se perde. Então, nenhum átomo vai ser perdido. Se tinha carbono no reagente, tem que ter carbono no produto. Se tinha 10 átomos de carbono no reagente, tem que ter 10 átomos de carbono também no produto. Bom, quais são os pontos principais, os pontos que são realmente muito importantes de você considerar desse conteúdo? As leis das reações químicas são muito conhecidas como leis ponderais. Nós temos a lei de Lavoisier, que fala da conservação das massas, ou seja, as massas de reagentes têm que ser igual às massas dos produtos numa reação química. E temos a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Se eu aumentar a massa de algum reagente 2 vezes, eu tenho que aumentar a massa do outro reagente também 2 vezes, e isso vai fazer com que a massa do produto também seja aumentada 2 vezes. Se eu dobrar a massa de um, eu tenho que dobrar a massa de todos, para que não haja nenhuma sobra de reagente nessas reações químicas, e a gente mantenha a proporção. E da mesma forma que as massas se conservam, é importante a gente entender também que o número de átomos que estão presentes nos reagentes também se conservam nos produtos. Essa é a ideia de hoje. Um exercício aqui só para a gente treinar, para entender essa ideia, que se a gente reagir 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, aí está pedindo para descobrir a massa de monóxido de carbono formado. Então eu tenho 12 gramas de carbono, eu somo ela com 16 gramas de oxigênio e vou achar aqui 28 gramas de produto. É uma soma simples, porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. E se eu tiver 12 gramas de carbono, como nesse exercício, reagindo com essas 16 gramas de oxigênio, gerando as 28 gramas que a gente encontrou, quantos gramas de reagente eu precisaria ter para formar o dobro de produtos? Como que seria isso? Para formar o dobro de produtos, eu tenho que ter o dobro de reagentes. Então,
Ao invés de 12 gramas de carbono, eu teria 24. Ao invés de 16 gramas de oxigênio, eu teria 32. E com isso eu teria um produto com o dobro também de monóxido de carbono. Eu agradeço a todos vocês e desejo a todos um bom estudo, bons estudos.